Bom dia, que bênção juntos para adorar a Deus nessa manhã. Estudamos um pouco da Escritura nas nossas aulas. Terminou um ciclo de escola bíblica dominical, não é isso? Então todas as duas turmas terminaram no prazo. Próximo domingo nós teremos um aulão e nós vamos observar um curso sobre diaconato. Então os membros, 9 da manhã, nós estaremos apresentando as verdades bíblicas sobre os diáconos. Por quê? Porque esse ano vai ter eleição para diáconos e porque temos muitos novos irmãos na igreja, então é importante estudarmos alguns domingos sobre os diáconos, quem são os diáconos, como surgiu o diaconato e explicar o processo de eleição para o corpo diaconal. Mas agora nós queremos observar ainda os 10 mandamentos. Temos estudado o livro de Deuteronômio. Tempo atrás vimos do capítulo 1 ao 4, paramos, houve um intervalo e agora voltamos estudando o capítulo 5, que trata especificamente dos 10 mandamentos. São muito conhecidos, são bem falados, teve até novela, série de TV sobre os 10 mandamentos, se eu não me engano, mas os nossos 10 mandamentos aqui é bem baseado na Bíblia, claro. Deuteronômio capítulo 5, verso 18, é o texto que nós temos. Lembrando que os 10 mandamentos, eles foram primeiramente apresentados, formalmente apresentados em Êxodo capítulo 20, quando o povo estava lá no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei. Então é importante entender isso, é uma reproclamação dos 10 mandamentos. Por quê? Porque a primeira geração morreu no deserto, essa é a segunda geração de israelitas que vai entrar na terra de Canaã, prometida por Deus a Abraão, Isaque e Jacó, para que nessa terra Israel se estabeleça como nação e seja luz no meio das trevas das nações idólatras do mundo antigo. Então esse era o projeto de Deus, não só para adoração, santificação, como missões, obra missionária também, tem a ver com chegar na terra de Canaã, no sentido de Israel no Antigo Testamento, eram missões ali no Antigo Testamento. E os 10 mandamentos são fundamentais porque eles sintetizam a lei de Moisés. A lei de Moisés trata ali de todos os aspectos da vida de Israel, são mais de 600 mandamentos, não são só 10, e esses 613 mandamentos da lei de Moisés, em média, mais ou menos esse o número, eles estão baseados nos 10 mandamentos. No Novo Testamento, Jesus sintetizou os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos, para facilitar para as pessoas, na compreensão e na obediência. E hoje nós vamos estudar o 7º mandamento, Deuteronômio 5,18, é muito simples, significa não adulterarás. Esse é o 7º mandamento. E a ideia de ter um mandamento assim, não adulterarás, é exatamente para preservar o casamento. Esse é o 2º mandamento que tem muito a ver com a família. O primeiro é honrar pai e mãe, proteção da família, e agora não adulterarás, que protege o casamento, que obviamente tem a ver com a família. É importante também dizer que quando esses mandamentos foram colocados formalmente, por escrito, tanto em Êxodo como em Deuteronômio, não significa que o povo só começou a obedecer a partir do momento que foi escrito. Esses mandamentos já existiam desde depois do pecado. Na verdade, desde antes do pecado. Alguns desses mandamentos existiam, não como força de lei, mas existia o princípio ali antes da queda no pecado, que é o caso do próprio casamento. Então nós queremos observar, não adulterarás, preserva o casamento. O 7º mandamento tem a função de preservar e proteger o casamento. Nós vamos estudar nesses domingos pelo menos 3 ensinos sobre o 7º mandamento. Falar de não adulterar é falar sobre casamento. Antes de falar da perspectiva negativa, que é o próprio mandamento, é um mandamento negativo no sentido de que diz não, vários mandamentos aqui são começados com a partícula não, quase todos. Esse é um deles, mas vamos observar o aspecto positivo do mandamento. Todos eles, embora no mandamento anterior, não matarás, não assassinarás, tem um aspecto positivo. Qual é? Preservar a vida.
Esse mandamento, ele existe para que as pessoas tenham medo de matar. Se eu matar, vai ter uma consequência grave, então eu tenho que preservar a vida. Mesmo que eu esteja com muita raiva e eu queira me vingar, eu não vou matar, porque eu sei que se eu matar, alguém vai vir me matar e vai ter direito a me matar porque eu matei. É o princípio da Escritura. A mesma ideia do não adulterarás. É para preservar o casamento, certo? Existem várias leis que se desdobram na lei de Moisés acerca deste 7º mandamento. E a gente já sabe que é um dos mandamentos que é passivo de pena de morte. Não era só, você não só era morto quando matava alguém. Quando você adulterava na velha aliança, quando Israel era o povo de Deus, você também era morto. Entende? Os dois eram mortos, né? Então aqui nós vamos observar 3 ensinos básicos. O primeiro ensino, que acredito que é o que nós vamos observar hoje, é que o casamento sempre foi a vontade de Deus para o homem, sempre. Antes do pecado, Deus instituiu o casamento. Olha Gênesis capítulo 1, verso 26. Não tem como não ir para esses textos, por quê? Porque a lógica do 7º mandamento é proteger o casamento. O casamento é uma instituição criada por Deus antes da queda do homem no pecado. As funções do homem e da mulher foram muito bem estabelecidas antes do pecado existir. Isso significa que se não existisse o pecado, se o homem não caísse no pecado, o homem e a mulher, eles estariam vivendo num casamento. Homem e mulher, sociedade, se casando, mesmo sem o pecado. Então não é uma coisa que veio depois do pecado, mas é algo que veio antes do pecado. Não só isso, mas também as funções do homem casado dentro do lar e da mulher casada dentro do seu lar. Essas funções vieram antes do pecado, certo? Olha Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Só que nós vamos ler que só no capítulo 2 é que Deus forma a mulher, não é verdade? Da costela de Adão. Mas aqui ele já está dizendo, homem e mulher os criou. Aí você fica na dúvida, como foi isso aqui? Para você entender esse relato inicial da criação, em poucas palavras, o autor Moisés, ele apresenta a tese e desenvolve. Qual foi a tese inicial de Gênesis 1, 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra, não é isso? Está lá, Gênesis 1, todo mundo conhece esse versículo. Depois de Gênesis 1, 1, Deus desenvolve como foi a criação. Deus diz que criou o universo, céus e terra, não é literalmente o céu em cima e a terra embaixo, não. Deus criou o universo, criou tudo. Por quê? Como é que você sabe? Por que não é literalmente o céu em cima e a terra embaixo? Porque existem figuras de linguagem em todas as línguas, inclusive na língua portuguesa, no hebraico também. Céus e terra é uma figura de linguagem chamada endíade. É quando você pega duas palavras para significar uma coisa. As duas palavras céu e terra significa tudo, o cosmos, o universo. Então, no princípio, Deus criou tudo. Como Deus criou tudo? Gênesis capítulo 1, verso 2. Aí Deus vai explicar. E aí chega nesse versículo do verso 26 e 27, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher. Então, Deus, ele é um ser que não tem sexo, Deus não se reproduz, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Deus só se revelou como Pai a nós, como estudamos no Dia dos Pais aqui, né? Para que nós tivéssemos essa concepção de liderança e de soberania de Deus e do chefe da família, o pai, que é o homem, que é o líder do seu lar. Então nós vimos no Dia dos Pais que quando os homens lideram seus lares, eles estão ajudando os seus filhos a obedecer melhor ao Pai Celestial. Eu sou o pai terreno, vocês têm que me obedecer
Por quê? Porque eu sou o pai de vocês, sustento vocês, amo vocês, cuido de vocês, vocês têm que me obedecer. Da mesma forma é o Pai Celestial. Quer dizer, da mesma forma não, ele faz muito melhor, né? Ele ama muito mais, ele sustenta muito mais, ele cuida muito mais do que eu. Mas se você consegue obedecer a mim, é mais provável que você consiga obedecer melhor ao Pai Celestial, que diferente de mim também é mais exigente, porque ele é santo, santo, santo. É diferente de mim, que não sou tão exigente por causa dos meus próprios pecados. Mas entende, Deus, antes de criar o universo, ele era o Pai. Entende? Havia Deus, Deus e Deus. E Deus se revelou nesses nomes para nós: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas para que nós tivéssemos entendimento de quem Deus é. Eu sei que às vezes é complicado pensar dessa forma, mas o fato é que nós só sabemos que o nome do Pai é o Pai, ou é Deus, ou é Yahvé, porque Deus se revelou na Bíblia Sagrada. Antes a gente não sabe, né? Talvez até o Senhor tenha outro nome, a gente não sabe, só especulando aqui. Mas o fato é que Gênesis 1:26 é uma nova tese, a criação do homem. Homem, ser humano, humanidade. Homem e mulher. Deus criou. E no capítulo 2, Deus desenvolve como foi a criação do homem do pó da terra e da mulher que foi da costela de Adão. Certo? Então você percebe, uma tese, Deus criou o universo, ele desenvolve a tese. Haja luz, houve luz, primeiro dia. E ele vai dizendo como foi a criação, certo? Aí depois, segunda tese, eu crio o homem à imagem e semelhança, a minha imagem e semelhança, Deus dizendo, homem e mulher. Essa é a tese. Como é que Deus desenvolve essa tese? Aí ele vai explicar como o homem foi criado, certo? Então, basicamente, é assim que a gente vai entender literariamente o livro de Gênesis, os 2 primeiros capítulos, que não são capítulos elaborados e escritos para ir contra o método científico e contra a ciência e o evolucionismo, não. Pelo contrário, foi para mostrar ao povo de Israel que estava saindo do Egito, que o Deus de Israel é o único Deus criador de todas as coisas, e que as cosmogonias é o nome que dá para as teorias de criação dos outros povos, egípcios, assírios, sumérios, babilônios, caldeus, gregos, todos eles têm uma teoria de criação do universo, né? Uma mitologia de criação do universo, a gente chama de cosmogonia. Moisés está dizendo aqui para Israel que sai do Egito, o Deus de Israel foi que criou tudo. Não foram os deuses egípcios, não foram os deuses caldeus, não foram os deuses babilônios. Foi o Deus de Israel. É o propósito dos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis. E então, interessante aqui, um detalhe, é que quando Deus vai formar o homem e a mulher, fica muito claro que a mulher, ela é a auxiliadora idônea. Depois de ter criado os animais, Deus criou os animais, Adão deu nome ali aos animais, e aí o homem estava só. Está faltando algo para o ser humano. Falta a fêmea do ser humano. Não tem fêmea. Então vamos criar uma auxiliadora idônea. Então a mulher foi criada, a motivação da mulher ser criada é para glorificar a Deus como? Auxiliando o seu marido. E o homem foi criado para ser o líder do seu lar. Isso não é algo necessariamente que tem que ser adquirido, pode ser. Isso não é algo opcional, que tem a ver com temperamento e personalidade. Isso é da Constituição. Constituição. O que é a constituição de uma coisa? Cachorro é cachorro, gato é gato. Cachorro late, gato mia. Cachorro não mia. Não venha me dizer que tem um cachorro que mia. Deve ter. Mas na Constituição, cachorro não mia. Cachorro late. E gato mia. Acabou-se. É simples. Pássaro voa, né? Animal terrestre anda na terra. É da Constituição. Não muda. Não muda. É constitucional. Não no sentido da Constituição, mas é constituinte, melhor dizendo. As palavras são difíceis. É da Constituição do ser. Homem nasceu, foi criado no início para liderar. Mulher foi criada no início para auxiliar.
O senhor é machista, pastor? Já estou vendo aqui as irmãs tudo pensando mal de mim. É machista? Eu estou vendo as caras. Não sou. Não sou. Porque, na verdade, eu preferi auxiliar. É muito melhor. É mais tranquilo. Quem lidera carrega o peso dos problemas. Quem lidera tem que... A gente vai ver as funções aqui no casamento, né? Tem que prover, proteger e liderar sacrificialmente, como Jesus ensina. Não é liderar despoticamente, como os homens pecadores fazem, mas é como Jesus ensina. Então isso não é fácil, isso não é simples. Liderar, quando a gente fala liderar, não é só mandar e todo mundo aqui me obedece. Se fosse assim, a igreja seria outra. Eu ia liderar e os irmãos iam só obedecer o que eu digo. Não seria legal? Vamos fazer o teste? Vocês não vão gostar. Vocês não vão gostar. Então não é assim que funciona. Nem Jesus liderou assim. Porque Jesus é Deus, mas ele não liderou dessa forma. Né? Ele sempre foi um líder sacrificial. Todos o abandonaram. E ele não puniu ali os apóstolos. Né? Ele teve paciência, esperou, orou por eles, para que depois os apóstolos viessem a amadurecer, vendo Jesus ressurreto e alguns ainda duvidando. Ou seja, a liderança que Deus requer do homem não é uma liderança que a feminista defende. Não é, que ela diz que nós temos, não é. E o grande testemunho da igreja moderna hoje, mas talvez um dos grandes testemunhos que a nossa igreja pode dar, são os homens casados, amando suas esposas e cuidando delas da maneira que a Bíblia ensina. Você faz isso, essa igreja vai ser luz no meio das trevas e vai calar a boca de muitas feministas, né, que são contra o casamento, que é uma instituição da vontade de Deus. O casamento é supracultural. É sobre qualquer cultura. Casamento não é questão de casamento homem e mulher. Não é uma questão cultural, opcional, não é, certo? E aí as feministas, teólogas feministas que existe um movimento feminista evangélico, existe, e esse feminismo vai dizer que isso é cultural. Esse feminismo vai dizer que a liderança de Adão sobre Eva veio depois do pecado. Entende? Eles vão manipular o texto e vão argumentar. Foi depois do pecado, mas claramente não foi. Então o casamento sempre foi o desejo de Deus. Isso não é cultural, isso é da constituição do ser humano. Ir contra isso é completa desgraça, completa tragédia, é sofrimento. Não tem nada positivo ir contra esses princípios fundantes da criação do ser humano como homem e mulher e devidamente casados ali. Gênesis 1:28 diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Se você observar todos os dias da criação, do primeiro ao quinto, Deus disse que tudo era bom. Aqui Deus disse, e tudo era muito bom. Deus está abençoando a formação do homem e da mulher. É o ápice da criação de Deus. Diferente do método científico, dos neodarwinistas, nós não somos animais, como eles pensam. Nós somos uma criação superior, né? Seres humanos, não somos animais, somos seres humanos, não é a mesma coisa, uma evolução. Fomos criados por Deus à imagem e semelhança de Deus. E esse texto é que mostra que há uma igualdade entre homem e mulher. Homem e mulher são iguais como ser.
tem a mesma dignidade, a mesma honra, a mesma salvação. São iguais. O homem não é superior à mulher, nem a mulher é superior ao homem. São iguais porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa a imagem e semelhança de Deus? Muitas coisas. Alguns vão dizer que é a capacidade de governar, como acabamos de ler. Pode ser? Pode ser. Mas o aspecto mais específico e claro da representatividade de Deus no homem é exatamente o fato de ele representar Deus. Então, o que é a imagem de algo? E a palavra para imagem aqui é literalmente escultura. É como se fosse uma estátua. Nós somos uma estátua de Deus. Não quer dizer que Deus tem corpo, não. Mas quer dizer que, assim como uma estátua representa quem o criou, a criou, nós representamos Deus na terra. Nós quem? Todo ser humano. Nós somos a obra de Deus. Representamos Deus na terra. Todo ser humano. O que é dar glórias a Deus com a sua vida? É você representar bem a pessoa de Deus aqui na terra. O que é não dar glórias a Deus, ser um idólatra, ou pecar contra o Senhor e ser condenado ao inferno, é você não representar bem Deus aqui na terra. Daí a ideia, pai, ele é o pai, filhos, embora a gente sabe que filhos são aqueles que foram redimidos pelo Senhor Jesus Cristo, mas a ideia é que nós, quando não representamos bem Deus na terra, estamos pecando contra o Senhor, quer seja crentes ou não crentes, certo? Então a imagem de Deus envolve o raciocínio? Envolve a volição? Envolve vários outros aspectos da constituição do ser humano? Envolve. No entanto, tudo isso junto num pacote é como você representa Deus. Como é que você representa Deus no seu dia a dia? Isso é a imagem de Deus, tanto homem quanto mulher. Seu falar representa Deus? Sua vida, você é honesto? Você é educado? Você é respeitador? Você é um indivíduo que sempre dá prioridade aos outros, tentando auxiliar? Se você faz tudo isso por ser humanista, você está representando Deus de modo errado, porque você crê no homem. Se você faz tudo isso porque você entende que isso aqui é para representar Deus nesta terra, é para que em algum momento eu tenha a oportunidade de falar do Senhor Deus Todo-Poderoso e glorificar a Deus, e se Deus quiser resgatar uma alma perdida com a proclamação do Evangelho, aí você está fazendo a obra de Deus. A imagem de Deus tem a ver exatamente com esta representatividade. Por isso, homem e mulher, no que se refere ao seu valor como pessoa, são iguais. São iguais. Mas no que se refere à sua função dentro da família, o homem é o líder e a mulher é a auxiliadora. Isso não é cultural, isso é supracultural, vai além da cultura, da constituição do ser humano. Foi assim que Deus criou, e é por isso que o casamento, ele foi a vontade de Deus antes do pecado. É por isso que o casamento se originou na mente e no coração de Deus. Foi a primeira instituição a ser criada antes da igreja. O casamento não é cristão. Pode até ser estranho dizer, o casamento não é cristão. Não, o casamento é uma instituição criacional, da criação, do início, antes do pecado existir no mundo. Então, lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, a gente lê também: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea. Idônea aqui quer dizer, ela se encaixa com o homem, ela complementa o homem. O homem não deve querer ser como a mulher, nem a mulher querer ser como o homem. A mulher tem que ser mulher e o homem tem que ser homem. Por quê? Porque há uma complementaridade aqui. O homem, ele vai errar na liderança sem a sua esposa. A esposa vai falhar em ser auxiliadora sem o seu marido. É complementar, é simples. E diz mais no verso 19: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Você vê a capacidade de inteligência de Adão. Era muito maior do que a nossa hoje. Porque Adão não teve o Google para pesquisar o nome dos animais, né?
Quando você vai ter um filho, você vai pesquisar no Google, né? Os nomes mais populares, menos populares, mais bonitos, você bota lá a pesquisa. Agora, tente criar um nome para um menino, para uma menina, do nada, sem imitar ninguém, sem pegar subsídio de nada. Você não consegue. Adão não tinha informação, era zero informação. A sociedade humana estava iniciando e ele teve que dar nome aos animais. Acredita-se que ele deu nomes genéricos. O cachorro não foi Bolinha e o gato Bichano. Não. Ele deu nomes genéricos. Cachorro Caleb, né? Que é o nome para cachorro, que é o Caleb, né? Então aí deu nome para os outros animais. Deu nome para os outros animais ali, nomes genéricos para os animais. Mas ainda assim, muito difícil ter essa habilidade de criar estes nomes. Mas veja que a mulher foi criada para auxiliar. Aí você diz, não, está vendo, ó, o machismo, a Bíblia é machista, por que é que a mulher não lidera? Olha, quando você vai fazer um estudo no Antigo Testamento, Deus, o Pai soberano, Senhor dos exércitos, ele se chama de auxiliador de Israel. A mesma palavra no texto hebraico aqui para a mulher como auxiliadora é usada para Deus, quando Deus está ajudando Israel. É o auxiliador de Israel. Não aparece muito na tradução, né? Mas essa é a mesma palavra. E é no mesmo sentido. Ou seja, alguém lidera, alguém auxilia. Um colabora com o outro. Quem lidera não significa que é maior. É por isso que Jesus deixa muito claro, quando os apóstolos ali estavam disputando quem ia ser maior ali dentre os apóstolos, quem ia sentar à direita e à esquerda no reino de Jesus. E Jesus disse, olha, quer ser o primeiro, né? Você quer ser grande, você seja servo. Quer ser o primeiro, seja escravo de todos. Escravo. O escravo não tem honra. O escravo não recebe nem muito obrigado. O escravo só serve. E ele vai receber na glória futura o galardão prometido pelo Senhor. Jesus deixa muito claro, né? Vocês não são como as lideranças do mundo, né? Que os poderosos ficam disputando para ver quem tem mais poder e humilha, muitas vezes, muitos outros mais fracos. Isso existe. Dentre o povo de Deus não é para ser assim. Logo, na família, não é para ser assim. O fato de um homem ser líder não significa que ele deve subjugar, maltratar, humilhar sua esposa. Significa que ele deve servir, amar, cuidar e liderar. Obviamente, se a esposa vai num caminho ruim e de pecado, o homem vai lá ensinar a Bíblia e exortar. Da mesma forma, não é falta de submissão quando o marido vai numa linha de pecado e a esposa chega lá com a Bíblia, exorta e aconselha o seu marido. Isso não é falta de submissão. Seria se ela fizesse publicamente, aí fica chato, né? Aí não é legal. Mas com o seu marido ela tem toda a liberdade para poder dizer, olha, eu acho que esse caminho aqui, né, tá difícil. Será que isso vai dentro do que a Bíblia diz? Vamos ver aqui. Aí o marido não gosta, óbvio. Quem gosta de ser exortado? Ninguém, né? Nem o marido, nem a esposa. Mas é nesse momento que a gente engole o orgulho e olha o texto da Bíblia e diz, ela está certa. E aí eu baixo a minha cabeça, peço perdão à minha esposa, peço perdão a Deus, crio vergonha na cara e faço certo. Isso é crescer. Crescer diante de Deus, diante dos homens, e certamente sua esposa vai lhe admirar muito mais, né? Da mesma forma, a esposa, o marido deve também cuidar da sua esposa. Isso é o casamento. Isso foi desde a criação. Óbvio que, se não houvesse o pecado, a gente não teria dificuldades no casamento. Seria muito melhor do que o que já é para os casais que seguem a Escritura, né? Então, não teríamos problema. O homem lideraria tranquilamente, a mulher seria auxiliadora tranquilamente, todo mundo ia viver muito bem. Mas, por conta do pecado, a mulher, toda mulher casada, ela sente um ímpeto de não seguir a liderança do marido. E todo homem casado tem também a intenção de não se comprometer muito na liderança do lar. A ideia, já que ela quer fazer, faz, aí deixa. E aí se omite e deixa a esposa resolver tudo. Isso não é auxiliar, isso é tomar a liderança, certo?
Então, é difícil, eu entendo, cada casal tem sua cultura, cada família tem o seu estilo, só não pode ser dentro do pecado, tem que ser como o Senhor ensina aqui. Agora, pensando no casamento, o casamento formalmente falando, ele deve ser legalizado para ter seu efeito. Desde o Antigo Testamento, o casamento não pode ser só em secreto. Eu vou casar com essa moça, só nós dois ficamos sabendo, ninguém sabe, é um casamento em segredo. Eu casei contigo, mas tu não diz para ninguém, eu não digo para ninguém, estamos casados. Isso não existe, eu acho que ninguém vai tentar fazer algo nesse sentido. Mas é importante dizer que desde o Antigo Testamento até o Novo, o casamento é uma instituição pública, todos têm que saber. Então, os pais antigamente negociavam os casamentos, entende? A gente vê lá em Gênesis 34, verso 4, então disse Siquém a Hamor, seu pai, consegue-me esta jovem para esposa, né? E essa jovem era Diná, ele já tinha feito uma coisa muito feia com Diná, Siquém, e gerou muita morte. Mas o fato é que era o pai dele, Hamor, que tinha que falar com o pai da moça para combinar o casamento, isso era na antiguidade. Em Gênesis 38, 6, Judá, pois, tomou esposa para seu primogênito, o nome dela era Tamar. Então não foi que foi atrás de Tamar, ele até gostou dela e fala para o pai, e o pai é que vai lá resolver o negócio, né? E deu certo, é mais ou menos certo, não foi também tão acertada assim essa história, né? Então assim, era algo que os pais estavam muito envolvidos ali. A gente tem a história também de Jacó e a Lia e Raquel, e a gente lê aqui Gênesis 29, 15. Depois disse Labão a Jacó, acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão, melhor é que eu te dê uma vez, em vez de dá-la a outro homem. Quer dizer, é melhor contigo do que com outro, né? Você vê o pensamento de Labão. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então aqui a ideia do dote, do trabalho, né, que ele tinha que pagar para poder casar com a moça, era um contrato, né? Hoje não tem mais isso, não estou dizendo que é para ter isso, mas isso é para mostrar a publicidade, a publicização do casamento, era público, entende? Não é uma coisa em secreto, e realmente tem que ser público. Lá em Josué 15,16, disse Calebe, a quem derrotar Quiriate Seife e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Ele foi lá, Otiniel, e conquistou. Então era melhor trabalhar 7 anos do que ir para a guerra, né? Mas veja como esses homens, para casar, eles tinham que demonstrar sinais de masculinidade, né? Tinha que trabalhar 7 anos, tinha que ir para uma guerra para poder ter aquela esposa. Não era tão simples assim casar com certas mulheres aqui, dentro do contexto do Antigo Testamento. Ainda em Gênesis 29 e 22, reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete, aqui para o casamento. Então era público, havia uma festa, todos tinham que conhecer, não era algo em secreto. E lá em João capítulo 2, as bodas de Caná, né, foi público também aquele casamento, Jesus participando daquele casamento ali. Então o casamento ele tem que ser público, para ele ser uma coisa legal, legalizada. Isso é muito importante. No caso de Adão e Eva, foi só o Senhor que foi a testemunha que os casou ali. Agora vamos observar, por fim, pensando no casamento, a ideia de funções do casamento. Vamos ver pelo menos 3 funções e posteriormente observamos mais 2 outras funções básicas do casamento. Uma, muito óbvia, é a procriação, a multiplicação da raça humana, né? Em Gênesis 1, 28, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então aqui, ser fecundo e multiplicar-se, o verbo aqui é faça mais de 2, né? Não fique só com um filho. Basicamente, essa é a ideia. Não quer dizer que é um mandamento no sentido que tem que ser 10 filhos, né? Mas
deve-se ter vários filhos. A ideia é essa, né? O princípio, encher a terra e multiplicar. Então, uma das funções do casamento, perpetuação da raça, procriação. Outra função que é muito importante é a de unificação. Então, unir. A gente vê isso em Gênesis 2:24, ainda no texto sobre o casamento de Adão e Eva. Diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, aqui no casamento, nós observamos a ideia de uma só carne, é uma unidade. Antes era um homem e uma mulher, e agora é uma só carne, um casamento. Essa unidade não é só física na relação íntima, essa unidade é em todos os sentidos. É unidade na fé, os dois têm que crer no Senhor Jesus Cristo, certo? É uma unidade no trabalho, não quer dizer que tem que trabalhar na mesma coisa, mas tem que estar unido no mesmo projeto de trabalho da família, entende? Sustentar a família, cuidar um do outro, cuidar dos filhos, essa é a ideia. Unidade no trabalho, unidade nas finanças, unidade no lazer. Não quer dizer que o casal tem que ter o mesmo lazer, mas quer dizer que eles têm que ter momentos de lazer juntos. Não tem sentido, né? Lazer diferente, ou uma determinada diversão, uma recreação, eles separados o tempo todo. Pode ter alguns momentos separados, mas a ideia é que tem que estar junto, uma unidade. Aqui no casamento, nós vivenciamos uma diversidade na unidade, entende? Homem pensa como homem, mulher pensa como mulher, isso não vai mudar, certo? Isso não vai mudar. Mas apesar de pensamentos diferentes, há uma unidade, e essa unidade, depois do pecado, ela veio e teve que vir a ser construída. Então, você deve construir essa unidade dentro do seu casamento. Você deve proporcionar momentos de conversa, onde vocês vão ter elementos que vão estar unidos. Você não pode ser um casal com tudo diferente. Não tem como. Tem que ter elementos de unidade dentro do casamento. De preferência, os elementos fundamentais. Criação de filhos. O casal tem que concordar com o método de criação de filhos. Se um pensa no método, outro pensa no outro, vai dar problema. Isso não é unidade. Alguém tem que ceder, tem que entrar no acordo. Método sobre trabalho, marido e esposa trabalhando, turnos, horários, tem que entrar na unidade. Então, o casamento é cheio de negociação e acordos. E o líder é o homem, certo? Que vai ver com toda sabedoria e oração essa negociação e os acordos com a sua esposa. A unidade no casamento é uma das funções do casamento. Não pode o casal viver sem esta unidade, né? Muito bem, lá em Efésios 5:31 repete o texto de Gênesis 2:24 e o verso 25, que diz que estavam nus e não se envergonhavam, mostra o grau de unidade antes do pecado. Olha o grau de unidade antes do pecado. Era realmente, a gente não tem como mensurar, senão o pecado não tivesse entrado no mundo. E por fim, dessas funções do casamento, existe a recreação. A doutrina católica romana diz que a relação íntima entre homem e mulher é somente para procriação, não é para recreação, né? Seria um tipo de pecado, né? Mesmo até dentro do próprio casamento, o que não é verdade. Então, existe também a função da recreação. Lá em Provérbios 5:15 é um texto maravilhoso, porque ele é um texto extremamente poético para tratar dessas questões do casamento e tem a ver com o 7º mandamento. Provérbios 5:15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores, gazela graciosa, sacia-te os teus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre
com as tuas carícias. Então essa figura de beber água da sua própria cisterna é você ter relação íntima com a sua esposa, né? E não, isso não pode sair do casamento, né? Sair do casamento é pecado, é desastre, é destruição. Então, a mulher da mocidade, a longevidade do casamento, casou ali, vai até... E a ideia de que ela vai saciar, né, esses desejos e prazeres e vai lhe embriagar sempre, a palavra sempre que é interessante, com as suas carícias. Então, esse é o princípio da Escritura. Aí, lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso 9, diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz. A vida fugaz é uma vida sem sentido. E o livro de Eclesiastes fala disso, né? Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Espera aí, tudo é vaidade, tudo é inutilidade, sem sentido, sem Deus. Mas com Deus, eu tenho a minha esposa. E a minha esposa é a minha porção. Aí diz aqui, os quais Deus te deu debaixo do sol. Então, o que é que Deus te deu como alegria para a sua vida debaixo do sol? Sua esposa. É a sua alegria para a sua vida debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida. Tua porção é a tua recompensa, é o teu trabalho, é a tua herança. É como em outros textos de Provérbios diz, quem acha a esposa achou um tesouro, né, uma riqueza. E diz mais, com que te afadigaste debaixo do sol. É a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. É a alegria. Aí você pode até dizer, pastor, mas não é bem assim lá em casa. Não é porque você não está obedecendo ao Senhor. Não é porque você não busca a Deus. Não é porque você ainda não se sacrificou na medida certa para que Deus opere uma bênção no seu lar, né? Sempre, quando não é do jeito que a Bíblia diz, é porque o homem pecou. O homem, eu estou falando do ser masculino. Quem foi lá ludibriado e enganado pela serpente? Eva. Mas quem é o responsável pelo pecado entrar no mundo? Adão. Sua esposa pode errar muito, mas você é o responsável pelos pecados da sua família. É você. Casou, pronto, já era. É você o responsável pelos pecados. Não quer, ela é responsável pelos pecados dela, mas você é o responsável. Quando Deus vem no capítulo 3 chamar a responsabilidade do pecado, ele chama quem? Adão. E Adão bota a culpa em quem? Em Eva, igual a você que bota a culpa na sua esposa, quando você homem, erra. Quando você, homem, erra. Erra quando não disciplina bem seus filhos. Erra quando não assume a responsabilidade. Faça uma avaliação. Veja se não é assim. É assim. É desse jeito. É desse jeito. Entende? Se você observar bem a Escritura, os grandes problemas e pecados que entraram no mundo foram culpa de nós, que cometemos certos pecados. E aí a esposa vai seguir a sua liderança, e os filhos vão lhe respeitar ao ver o seu procedimento, porque você carrega um fardo pesado. É um fardo pesado a liderança masculina dentro do lar. É pesado, para quem faz da maneira que é para ser. E então vão observar e vão seguir. Esse, pelo menos, é o que eu consigo ver na Bíblia. Aí, se você pensa diferente, depois você ora, né? Lá em Cantares, capítulo 4, verso 1, diz assim: como és formosa, querida minha, como és formosa, os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. E aqui é um homem elogiando a sua esposa na linguagem do Antigo Testamento. Ainda em Cantares 5:9, que é o teu amado mais do que outro amado. Ó tu, a mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras. E a ideia é que um homem sempre vai amar e elogiar sua esposa. Ela é a mulher mais bonita para ele durante toda a sua vida, e da mesma forma a esposa para com o seu marido. Aí você diz, isso é utopia, isso não existe. Não existe para os pecadores que não investem nos seus casamentos. Aí não existe.
Para aqueles que veem pornografia, isso não existe. Não existe, certo? Mas se você ama sua esposa, investe no seu casamento, lê sua Bíblia, existe, certo? Aí você avalia a sua vida, confessa seu pecado e faz o que é certo. E ainda em Cantares 6,4, formosa és, querida minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. É o elogio do marido para com a sua esposa. Então, tem muitos textos na Escritura mostrando casamento como propósito de Deus antes do pecado e continua depois do pecado para um homem e uma mulher. Nós temos que investir, como a Bíblia ensina, nos nossos casamentos. Fazer isso é fazer a obra de Deus. Fazer isso é edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E, além de tudo isso, traz alegria, traz satisfação, contentamento, realização, muito mais do que uma vida só no trabalho, só nos estudos, só nas coisas nessa terra, que são importantes, mas o casamento é algo que nós, homens e mulheres também, casados, devem cultivar, né? Então, tenha cuidado, não se deixe levar pelas armadilhas do mundo moderno. Só trabalho, 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 estudo, 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 as responsabilidades da vida, que eu sei que temos e temos que cumprir, obviamente, não somos irresponsáveis. No entanto, tem que ter tempo para a esposa, tem que ter tempo para os filhos, tempo de qualidade, né, de estudo da Escritura, tempo de oração, cultos domésticos. Talvez seja difícil fazer todo dia, sim, mas alguns dias na semana, e investir no casamento. O casamento sempre foi a vontade de Deus para o homem e a mulher. O 7º mandamento, ele existe para proteger, preservar os casamentos. Vamos orar para que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, homens na liderança, mulheres como auxiliadoras idôneas, para que os nossos casamentos sejam luz no meio das trevas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua Escritura, textos maravilhosos que nos exortam, ensinam como devemos viver. Capacita-nos, fortalece-nos pelo Teu Espírito, para que tenhamos, ó Deus, uma liderança assertiva. O Senhor sabe que somos pecadores e falhos, fugimos muitas vezes da nossa responsabilidade como homens líderes dos nossos lares. Ajuda-nos para que sejamos líderes fortes, dependentes do Senhor, confiantes em Ti, amando as esposas, cuidando dos filhos, ensinando a Tua palavra, ensinando a devoção pelo Senhor, vivendo a vida que o Senhor preparou para nós. Isso certamente é a nossa porção nessa terra, é alegria e felicidade. Te agradecemos por tudo, ó Deus. Protege as famílias da nossa igreja e de outros irmãos crentes em Jesus, para que estejam sempre brilhando a luz de Jesus no meio das trevas. É o que te pedimos, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê um bom almoço e até a noite às 18h30.